Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o FIINFRA BOD B11, mais conhecido como BOD 11 ou Bodão, você que decide como você deseja chamar. A gente vai tratar do relatório de abril, que fala dos rendimentos pagos agora no mês de maio. Mas antes a gente vai passar algumas informações para vocês, como por exemplo, que o dividend yield anualizado dele dos últimos 12 meses, que foi realmente pago, está em 11,42%, o que é um dividend yield ok, considerando que ele, como a maioria dos FIINFRAs, seja um fundo com a pegada mais high grade. Mas eu tava dando uma analisada nele aqui, eu acho que ele já tá praticamente no middle risk, no iniciozinho do middle risk. Se a gente vê por essa ótica do middle risk, esse yield já não seria tão bom, teria que ser maior para compensar. Os fundos, por exemplo, fazendo em termos de comparação com fundos high grade de fundo imobiliário, eles estão pagando na faixa de 12,5% nos últimos 12 meses. E aqui tá cerca de 11,5%. O detalhe importante é que ele está com o P sobre VP de 0,99, ou seja, está com 1% de desconto. Aí você pode dizer, mas só 1% é muito pouco. O detalhe é que a maioria dos FIINFRAs estão 0,99 ou mais. Poucos são os que estão 0,99. Segundo o investidor 10, só tem ele, o BIDB11 e o BIDIF11, 0,99. Ou seja, os três com apenas 1% de desconto. E os demais ou estão 1 ou estão acima de 1. Mas já não estão tão caros como estavam 2, 3 meses atrás. Se a gente puxar essa distribuição de dividendos feita nos últimos 12 meses para o valor patrimonial, que é o que eu considero mais justo, a gente teria uma queda desse dividend yield de 11,42 para 11,26. Que ainda, como falei, é um bom dividend yield considerando ele high grade. Considerando ele middle risk, já não seria tão bom. O último dividendo pago por ele foi, como sempre, praticamente nos últimos meses, 10 centavos. Exceção de mês de dezembro, mas nos últimos 6, 7 meses, ele vem pagando 10 centavos de forma sagrada. E esses 10 centavos equivale a um yield do mês de 1,06, o que novamente é um yield bom para um fundo que tem essa pegada high grade. Os high grade, na prática mesmo, por exemplo, fundo imobiliário, estão pagando na faixa de 0,90, 0,95, e aqui ele está pagando 1,06, que é quase os high yields. Mas os high yields esse mês tiveram recuperação, começaram a pagar mais. Os high yields estão pagando entre 1,10 e 1,20 nesse mês. Quando eu falo nesse mês, é no mês de maio, mas todos referentes aos recebimentos, às receitas de abril. Aqui no começo do relatório a gente não tem nenhuma grande novidade. Aqui a gente vê os pagamentos nos últimos meses, como eu falei para vocês, desde outubro ele está pagando 10 centavos, a exceção mês de dezembro, que ele pagou 15. Os outros meses foram todos 10 centavos nos últimos meses. Aqui ele mostra basicamente desde quando ele começou a pagar a lista de todos os pagamentos feitos dele. E o fundo tem apresentado um retorno que segue o objetivo dele, que é de 1,5 a 2,5 sobre a NTNB. O que eu considero até pouco, na realidade. 1,5 a 2,5 da NTNB não é tão interessante assim. Para mim, diga-se passagem, para mim não é tão bom, mas é o que a maioria tá pagando. Então não dá pra gente discutir muito essa questão. Tem que ver também o detalhe. Tem dois detalhes importantes. Tem que o retorno aqui é isento de imposto de renda, primeiro, e que em relação à NTNB, se você deixar 2 anos o dinheiro parado lá, você ainda vai ter 15% de desconto, ou seja, tem essa diferença. Mas tem que ver que esse retorno aqui, normalmente é o retorno bruto, ou seja, ele não está descontado a taxa de administração, que é na faixa de 1%. Então tem todo esse diferencial aí, todas essas questões, o que no final das contas, dá mais ou menos um meio ponto percentual acima desse valor aí, ou seja, entre meio ponto e 1 ponto, ou seja, a vantagem em relação à NTNB, deixando líquido, ou seja, sem imposto de renda lá na NTNB, se você aplicar diretamente na NTNB, e deixando líquido aqui, tirando a taxa de administração, no final das contas fica entre 2, 2,5 a 3, 3,5, mais ou menos isso. Ou seja, aqui ainda é mais vantajoso você aplicar o seu dinheiro, mas aqui corre mais risco. Essa questão, a questão do risco-retorno. Maior o risco, maior o retorno. Basicamente é isso. Aqui tem um maior risco e também tem um maior retorno do que a NTNB. Aqui ele cita a questão da taxa média da carteira como um todo, aqui está incluindo debêntures e o caixa, que IPCA mais 8,96. Atualmente, a NTNB está na faixa de IPCA mais 6,5. Então, a gente teria mais ou menos o spread em relação à NTNB na faixa de uns 2,5%, que é aquele prometido por ele, 1,5% a 2,5% em relação à NTNB. Está dentro daquela margem dele, mas temos que fazer todas aquelas considerações da taxa de administração que é paga aqui e do imposto de renda que é pago lá. E lembrando, pessoal, que 15% é só se você deixar o dinheiro 2 anos sem mexer. Se você mexer antes, você vai pagar às vezes
vezes 20%, 17,5%, então o desconto ainda é maior e diminui ainda mais a sua margem de lucro. E antes de continuar, eu gostaria que você me dissesse aqui nos comentários, você possui o Bodão 11 na sua carteira? Tá pensando em colocar na sua carteira? Diminuir sua posição, aumentar a sua posição ou até mesmo zerar a sua posição? Qual outro FIINFRA você possui na sua carteira? Me diga aqui nos comentários pra gente trocar esse tipo de informação, trocar essas figurinhas. Me diga quais são seus FIINFRAs, que eu direi quais são os meus. E meu amigo, se você ainda não é inscrito nesse canal, não perca mais seu tempo. De forma alguma, já se inscreve agorinha mesmo. Já deixa aquele likezão, já ativa o sininho, já comente aqui pra ajudar a gente bater a meta desse vídeo aqui, que é 500 views. Sim, 500 views. Se a gente bater essa meta novamente, estaremos trazendo pra você mais ou menos no final do mês que vem, no final do mês de junho, mais uma leitura do relatório do mês de maio, aqui do nosso querido BOD 11 ou Bodão 11, como você quiser chamar. E pessoal, em relação às alocações do fundo no mês de abril, não houve mudanças, pelo menos segundo o relatório, em relação ao mês de março. Ele não fez nenhuma movimentação na carteira, tanto que ele basicamente reescreve e copia e cola algumas coisas que foram escritas no relatório do mês de março. Novamente ele fala sobre as alocações do fundo no mês de março, que terminaram as alocações da quarta oferta do fundo. Ele copia e cola, e aqui eu trouxe só o resumo. Esse resumo é diferente, porque ele não tinha feito um resumo. Aqui acima tá mostrando exatamente a mesma coisa que ele trouxe no mês passado, fora o resumo, e você vê que as alocações dele foram essa Acer 12, CTTP 11, CLTM 14, a Bion 16 e a Segab 11. E aqui temos os valores de cada uma delas, o valor total e as taxas médias em relação ao IPCA. Basicamente isso aqui é uma tabela de resumo, e a gente já tinha visto isso no mês passado, e ele mostrou de novo nesse relatório que eu pulei exatamente porque não fazia sentido. E de novo ele fala exatamente a mesma coisa que ele falou no relatório do mês de março, descreve a mesma coisa, ele copiou e colou, falando sobre essa venda que ele realizou desse ativo dele, o ARG 11. Mesma coisa, não mudou nada, isso aqui ele copiou e colou. Então eu não vou trazer e não vou comentar de novo para vocês, que a gente já fez isso aqui no mês passado. Aqui ele traz aquela tabela de sensibilidade que alguns fundos trazem. O fundo basicamente está nessa faixa aqui de 9,40, e aqui a TIR líquida do fundo em relação a esse valor aqui, se você comprar. Basicamente está nesse valor. TIR líquida por quê? Porque ele já está descontando aqui a taxa de administração. Seria IPCA mais 7,62, o que é um bom retorno, diga-se passagem. Mas aqui ele está excluindo se tiver taxa de performance. Então nesse caso, esse valor não está descontado a taxa de performance. Seria mais ou menos esse retorno que você teria líquido. Ou seja, por exemplo, lá, comparando com a NTNB, é IPCA mais 6,5, mas você tem um desconto de 15% do imposto de renda. Aqui trazendo a questão da diversificação do portfólio, e ele falando que a estratégia do fundo, como a maioria dos fundos fala, né, é diversificar conforme o crescimento do patrimônio do fundo, reduzindo posições mais antigas, incorporando novas posições, aumentando a quantidade de papéis. Atualmente o fundo conta com 16 ativos, sendo a maioria debêntures e um CRI. A gente vai ver que ele tem algumas maiores concentrações. A gente já viu nos últimos relatórios. Isso praticamente não mudou muito com essa alocação dos novos recursos da quarta oferta. Não tem essa diminuição grande nas exposições. A gente vai ler daqui a pouquinho para vocês, só para relembrar para vocês, basicamente é isso. E o top 5 setores que o fundo investe é energias renováveis 20%, saneamento 19%, rodovia 16%, transmissão 16%, telecom 7%, somando esse top 5 maiores setores que o fundo investe, dá mais ou menos cerca de 77, 78% da carteira do fundo. E também lembrando que o fundo possui cerca de 70% dos investimentos do patrimônio líquido com rate, o que é importante também. Aqui a gente traz a carteira para vocês do fundo, são apenas esses 16 ativos, a Aurigo é um CRI, e os demais são tudo debêntures. Aqui eu destaquei os principais devedores, ó, 15% do patrimônio tá na regra, que tem rate a mais. Na RAD 11, 9,2, mas esse é mais preocupante, 15, esse aqui já tá um patamar mais baixo, mas o ideal é que seja na faixa de uns 5, então 9,2 já quase 10 é um pouco mais preocupante, mas é double A. A gente também tem a Segab, que é quase 15%, praticamente igual à regra 11, só que é triple A, então essas três são concentrações mais perigosas, mas em compensação elas têm uns ratings interessantes. As taxas delas, essa aqui também já é com a pegada mais middle risk. Aqui é também middle risk, mas é como se fosse no começo do middle risk, final do high grade. Aqui não, aqui middle risk mesmo. E aqui também. Para mim, a única preocupação maior é essa MESEP 11, que é a maior concentração da carteira e não tem rate. Mas segundo os últimos relatórios, nesse ele não falou, a MESP 11 tá quase para obter o rate. Pelo menos ele falou isso nos últimos relatórios, eu não vi ele falar nesse relatório. Então quando ela conseguir esse rate, aí vai se tornar
tornar mais interessante porque é mais uma empresa que tem uma concentração grande com rate, para deixar a gente mais tranquilo, mostrando que ela é mais segura mesmo. Aqui temos os códigos, aqui temos os nomes dos devedores, aqui temos o valor investido em milhões, aqui temos o patrimônio líquido investido, como a gente já viu de alguns. Esses 4 aqui detêm cerca de 55% da carteira do fundo, esses 4. Aqui temos os indexadores e as taxas juntas. E aqui temos os ratings. E para completar, aqui temos o valor total investido em debêntures e CRIs, a taxa total dos ativos, o que ele tem em caixa, cerca de 9 milhões, que equivale a 2,7 do patrimônio, as debêntures e os CRIs, 97,3. Aqui seria o equivalente a IPCA mais 10,64. E, somando tudo, tem aqueles 328 milhões, que ele já arredonda para 330 milhões de patrimônio líquido total, e a taxa seria IPCA mais 8,96%. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe, se não for inscrito, se inscreva agorinha mesmo, já deixa aquele likezão, já comenta aqui para ajudar a gente a bater a meta de 500 views. Sim, se batermos a meta de 500 views no mês que vem, mais ou menos no final do mês, a gente trará novamente a leitura do relatório do mês de maio, no final do mês de junho aqui do Bodão 11. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!